E eu quero começar, Marcos, já colocando o seguinte, que foi uma frase, hoje na reunião, pela manhã que nós tivemos com o governador, de simplesmente ele colocou, olha, a PEC não está trazendo congelamento de salário. A PEC do governo do estado do Piauí não está congelando promoção. A PEC do estado do Piauí não está congelando concurso público. Vamos continuar com a política de reajuste do servidor, vamos continuar com a política de promoções, vamos continuar com a política de concurso público. Matos, vamos começar exatamente por aí. Basicamente, para que serve esta proposta? O que é que o governo pode hoje que não vai poder depois dessa emenda constitucional aprovada? Ótimo, vamos lá. O governo criou um mecanismo de controle da despesa corrente primária, que serve pagamentos de remuneração e custeio. Custeio é aquilo que vai funcionar a máquina pública. É aquilo que eu repasso para as secretarias, para os órgãos, para ela poder contratar, digamos, necessidade de viagem, necessidade de terceirizados, para vigilância, limpeza, conservação, etc. É o controle disso aqui, do custeio e, claro, das remunerações pagas. Ela criou regras para que isso fique controlado, não ultrapasse determinados limites. A receita ela vai ser uma receita certa que vai passar. Não dá para ultrapassar mais daquilo que foi enviado. Essa é a lógica da PEC. Claro, eu controlando essa despesa aqui, é evidente que eu vou sobrar dinheiro em algum lugar. Esse dinheiro, e aí é onde está a mágica da PEC, a grande solução da PEC. Não há congelamento nos investimentos. Então, o Estado vai poder continuar investindo. O que é investindo? Construção de hospital. E claro que a construção de hospital implica ter que ter servidores para poder fazer funcionar o hospital, né? Construção de escolas, né? E, claro, para construir escola, há necessidade de ter contratação de professor. Claro, as rodovias que precisam ser recuperadas, você falou agora, claro que é uma BR, né? Mas tem rodovias que têm que ser recuperadas, estaduais também. Todos esses investimentos, a gente tem que pensar na lógica. Qual é? Quando eu tenho indústria, quando eu tenho construção, quando eu tenho trabalho, além de emprego que o Estado vai gerar direto e indiretamente, eu estou gerando receita para o Estado, através de CMS, através do imposto de renda que é recolhido. A própria prefeitura ganha alguns serviços, prefeituras onde as obras estão realizadas, os serviços que tem. Isso tudo é receita para o Estado. Trazendo receita para o Estado, o que acontece? Aumenta a receita do Estado corrente também. A receita corrente líquida do Estado aumenta. Logo, aumentando isso, lembra que um dos tetos é quando a receita corrente líquida, 90% dela for maior do que a inflação, eu aplico a receita corrente líquida. É uma máquina, Marcos, é uma formatação lógica. Se eu tenho mais dinheiro para investimento, é para aumentar a receita corrente líquida do Estado. Aumentando a receita corrente líquida do Estado, eu vou poder dar o aumento necessário para o servidor e fazer os concursos, né? O que você está dizendo é o seguinte, então. Essa proposta de emenda constitucional, em primeiro lugar, não congela investimentos, não proíbe concurso, não proíbe contratação, nem aumento de salário. Exatamente. Segundo ponto, o que você está dizendo é que essa PEC, o que ela acaba é a possibilidade de você dizer assim, contrata esse serviço, faz essa obra e te pago depois. Esse te pago depois é que morre com essa PEC. Morre com a PEC. Eu tenho o dinheiro certo, eu não posso ficar vendendo fiado, digamos assim. Porque uma hora você diz assim, eu pago depois, uma hora vai ter que pagar. Sim. E esse pagamento com juros, de alguma maneira, restos a pagar, congela, impossibilita outros investimentos. E outro, cria um bolo, né? Você vai pagar com juros, multa e etc., você cria um passivo maior. Então, é exatamente isso que você colocou. O gasto agora está aqui. Você tem um valor X para gastar. Não pode mais do que isso, tá? Só vai poder gastar mais se, claro, eu aumentar aqui a receita corrente líquida do Estado. Então, tá? Isso força também uma eficiência do governo. Isso. É uma eficiência naquela forma. Eu sei quanto eu tenho que planejar a minha despesa frente à minha receita. Isso não estava acontecendo. Por incrível que pareça, é um aspecto, quem tem empresa e quem é empreendedor, quem é empresário, quem sabe disso, você só vai fazer uma despesa, quem é empresário, se você tem o dinheiro para investir. E é normal, na sua casa mesmo. Você que tem sua casa, tem sua conta lá, conta doméstica todo dia, você sabe que você não vai comprar um carro se você não tem dinheiro para pagar o carro. Você não vai comprar uma televisão se você não tem dinheiro para comprar a televisão. E assim por diante.
né? E outras coisas. Vai comprar comida, se você não tem, infelizmente, não vai poder ter dinheiro. Então, tudo vai ser medido dessa forma. A minha despesa vai ter que ter exatamente correspondente à minha receita. Eu não vou poder, como você colocou mesmo, contratar algo, senão depois eu pago. Não, não vai poder. Não posso, porque está vetado, não basta dinheiro mais do que isso. Não adianta você fazer. Não adianta. Você vai poder ter, claro, diante das regras que estão sendo postas, né? Vamos só passar a lógica aqui qual é o regramento da PEC. Primeiro aspecto para eu poder ter um aumento na minha despesa primária. E lembra que é só na despesa corrente primária. Nas de investimento está livre o investimento. Qual é o primeiro aspecto? O Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e a Defensoria Pública. É regra individualizada para cada um desses entes aqui, certo? Então, veja, primeiro aspecto, as minhas despesas, elas têm que estar abaixo dos limites constitucionais permitidos. Primeira premissa, as minhas despesas eu tenho que estar todas as baixas. Quer dizer, o que eu estou gastando, ela tem que estar dentro do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, do que prevê a Constituição. Ponto. Então, elas estão todas ok? Passei na primeira fase para ir para a segunda. Qual é a segunda fase? Eu vou avaliar qual é o índice que eu vou aplicar. Se é o índice do IPCA ou 90% da receita corrente líquida, que for maior. Vamos supor, por exemplo, esse ano, a inflação vai fechar, até os indicadores sendo abaixo de 6,5%. Tá? Nossa receita corrente líquida, salvo engano, a expectativa é chegar a 7,5%. Então, foi maior do que a inflação. 90% dela vai dar mais do que a inflação. Então, nós iríamos atribuir o índice de 6,52, vou colocar. Coisa que seja correspondente aos 90%. Isso, 90%. Então, esse limite de 6,92 é o que eu vou poder aumentar na minha despesa corrente líquida. É o que eu vou poder gastar mais. É o aumento que eu vou poder gastar. Aquilo que eu vou poder respirar. Eu tenho uma despesa certa, mas eu vou poder ter um plus a mais, vai ser um incremento, vai ser isso aqui. Certo? Ou seja, se a PEC estivesse valendo esse ano, por exemplo, pronto, a gente teria a possibilidade, o governo do Estado teria a possibilidade de aumentar, sei lá, salários, investimentos, num patamar maior do que a inflação. Maior do que a inflação, sim. Sem a PEC, como não tem esse ano e se não tiver ano que vem, como já aconteceu nos anos anteriores, a regra seria mais ou menos assim, aplica a inflação e pronto. Isso, aplique. Ou o governo dizer, não posso. Não posso. Não posso. Entendeu? Que é isso, que é uma discricionariedade também. Então, veja, você vê que ele não tem a lógica de trancar nada. Pelo contrário, eu tenho uma regra clara para gastar. Vamos lá, a última etapa qual é? Então, eu primeiro estava abaixo do limite de despesa pessoal, depois eu vi qual era o índice que eu ia aplicar, se era o IPCA ou 90% da receita corrente líquida. Beleza, tenho agora aqui um valor X que eu vou poder ou contratar, ou aumentar salário, ou fazer promoção, enfim, eu tenho esse valor X para trabalhar aqui com as categorias, para dividir esse valor X para as categorias para trabalhar, ok? Eu tenho que ver, fechei, quais são as categorias que estão precisando de aumento. É a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, é a promoção lá dos professores, é o enquadramento dos técnicos administrativos, etc. Pronto, fiz o cálculo, deu um valor, do X, deu um valor lá menos X, certo? Vamos dizer que não chegou ao topo. Qual é a minha última fase? Ver se esse aumento que eu vou dar não vai ultrapassar as minhas despesas. Pronto. Se eu estou dentro da despesa, dei o aumento e não ultrapassou a despesa, feito o negócio. O aumento vai ser pronto. É isso. É um controle normal dos gastos. O que está se tentando fazer aqui é dar uma gestão econômica para o Estado, em que toda grande empresa, toda grande corporação, toda organização corporativa, seja os holdings, seja a pequena empresa, tem. Quem tem uma mercearia sabe o que eu estou falando. Entende que eu não posso gastar mais do que eu posso, eu não posso ter estoque. Eu não posso ter estoque aquilo que eu vou vender. Mas aí, Marcos, essa polêmica, ela reside muito na seguinte questão. De um lado está você aqui. Você é do primeiro escalão do governo, você está à frente da Previdência do Estado, você está dizendo que essa PEC é boa para a gestão pública. Aí está na televisão, está nas manifestações, está nas redes sociais, delegado, policial militar, professor, todos eles chamando a PEC até de PEC da maldade, dizendo que isso congela, que isso vai dar problema, que nunca mais vai ter concurso, que os salários serão achatados. Como saber, como avaliar onde é que está a verdade disso?
estão divulgando, me diz aqui, de maneira errada, o que é que está acontecendo? Como é que o ouvinte da Clube FM pode ter essa noção? Olha, primeiro eu repeti as palavras do governador, né, que ele colocou claro hoje. Não é verdade, ele chegou a usar essa coisa, não é verdade que a gente vai congelar salário. Não é verdade que a PEC não vai deixar de ter promoção. Eu, inclusive, fiz um questionamento, em razão de uma proximidade que eu tenho do comandante do Corpo de Bombeiros, que é o Frederico, meu amigo, né, de futebol, jogava muito bem bola. E eu perguntei, governador, o coronel Frederico me questionou, inclusive, a questão do concurso da polícia, dos bombeiros militares, que teve uma anulação, certo? Por conta de, enfim, acompanhando a justiça, a questão de fraude, uma série de coisas, possivelmente vai ser anulado esse concurso. Não vai poder ser feito esse concurso? Eu disse, não, hipótese algum concurso vai ser feito. Se anular, não fazer outro concurso para a polícia, para o Corpo de Bombeiros. Então, aí veio a palavra do governador, tá? O que eu vejo é o seguinte, talvez estejam fazendo uma leitura, na minha, equivocada da PEC. Tá? Estão olhando muito mais para o artigo 40, a alteração do artigo 40, do que a alteração no artigo 38 da Constituição. Esse é o problema. Se a gente olhar a primeira parte da PEC, que é a alteração no artigo 38 da Constituição Estadual, que trata exatamente do que eu estou dizendo, desses tetos, da possibilidade de aumento da receita, é muito simples, Marco. Olha, se a minha receita não bater a inflação, eu vou pela inflação. Eu não vou deixar de ter, em nenhum momento, aumento. Eu não vou ter deixado em nenhum momento, ela está dizendo, olha, a inflação pode dar 20%, a minha receita corrente livre pode chegar a 50%, mas eu não vou dar aumento para ninguém. Não está dizendo isso. Ela está criando formas claras, objetivas, bem estabelecidas de como eu vou estabelecer o meu aumento. Inclusive, de antemão aqui, está sendo discutida e elaborada já uma emenda a essa PEC, juntamente com a Assembleia, né? A Assembleia e o governo estão construindo essa possibilidade, de que haja aí, digamos, um outro teto, né? Se, por exemplo, a receita corrente líquida do Estado ultrapassar 10%, não se aplica teto nenhum, tá? É o aumento que puder ter acima desse valor, tá? Então, não vai nem para 6,5%, nem para a receita corrente líquida. É 10%, acabou, é acima de 10%. E o artigo 40, o que é que ele diz? Na verdade, o artigo 40 é o seguinte, se eu não fizer o dever de casa, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se o gestor não respeitar a lei de responsabilidade fiscal, olha a lógica, apenas o que fez a PEC foi trazer aquilo que a lei de responsabilidade fiscal já trazia de certa forma, mas trouxe para o texto constitucional para dar força, para inclusive isso ser responsabilizado os seus gestores caso não cumpra. Ela está dizendo, se os estados se os poderes individualmente, coloca isso, não estiverem com as suas despesas dentro dos limites estabelecidos nas regras fiscais, nas regras financeiras, aí sim, nós não poderíamos ter promoção, não poderia ter gratificação nem concurso. Mas isso, a lei de responsabilidade fiscal já vem dizendo. Ou seja, o que você está afirmando aqui com todas as letras, para o ouvinte da Clube FM, é que a PEC está fechando brechas de burlar a lei de responsabilidade fiscal. Sim, mais ainda, ela está trazendo para o texto constitucional a responsabilização dos gestores que, mesmo estando acima da despesa, venham a fazer mais despesa. É isso. Aí a gente vai para outra questão. Por exemplo, a PEC trata de uma maneira individual os poderes. Isso. Então, digamos que lá o Tribunal de Justiça ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal. Não teve controle dos seus gastos, está dando diária demais, gratificação demais, passou dos 40 e tantos por cento, 50%, enfim. Aí, no ano seguinte, quer reivindicar um aumento da sua receita. Isso não será possível desde que o Tribunal de Justiça, por exemplo, se readeque a todos os tetos constitucionais. Exatamente. É isso que a gente está puxando. Não venha me pedir mais dinheiro se você não tem controle dos seus gastos. Pronto. É isso. Exatamente. Veja, nas discussões que a gente tem entendido, claro que a gente entende que o sindicato ele tem que lutar para a melhoria salarial dos seus associados. Isso é a forma, é o objetivo do sindicato. Ninguém pode tolher os momentos que o sindicato escolhe para poder pleitear, fazer seus pleitos. É legítimo. Agora,
a gente tem que desassociar bem essa questão, colocar uma questão técnica, discutir tecnicamente isso, e discutir política salarial em momentos distintos. Nós não podemos misturar agora as duas coisas. Eu sei que a gente aproveita aí o momento que tem para poder fazer, mas isso está acabando de jogar, a possibilidade de jogar, Marquei, sendo claro, de poder jogar o Estado no abismo do Rio de Janeiro. Né? É trazer uma discussão e não aprovar essa PEC, não aprovar a postura da Previdência e outras medidas que a gente vem tentando colocar, é estar empurrando o Estado para o abismo que está, infelizmente, se encontra o Estado do Rio de Janeiro. Ainda o servidor não conseguiu entender essa nossa dificuldade e que talvez não sinta, porque o Estado tem feito um esforço, o governador tem feito um esforço muito grande, e os poderes também, os chefes de poderes, não vamos tirar essa questão, mas especialmente o executivo, que é quem arrecada e quem distribui, digamos, fornece o 12º, né? De manter o salário em dia. Nós acabamos de pagar agora o 13º. O Rio de Janeiro, por exemplo, parcelou em 9 vezes e já atrasou a segunda parcela do salário. É isso que eu estou colocando. Então, será que o servidor, só quando o servidor sentir no bolso esse atraso, é que ele vai entender, rapaz, a PEC é importante? Será que é só nesse instante que ele vai conseguir sentir?